Imagine você e mais algumas pessoas irem ao encontro de alguém muito, mas muito especial. E chegando lá, metade dos que estavam com você, talvez você, recebe uma resposta que você nunca imaginaria. Não vos conheço. Que isso? Sobre isso nós vamos falar hoje. O que faz uma pessoa se dar a conhecer? Imagina você ser decepcionado. Uau, pois é. A Bíblia fala o seguinte: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. Já pensou? 10 virgens, 10 pessoas que largaram o mundo, as amizades, os costumes, estão indo ao encontro do noivo que é Jesus. Mas 5 dessas virgens eram prudentes e 5 loucas, nécias. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Por qual motivo será que existem as loucas e as prudentes juntas a caminho de encontrar-se com o noivo? Obviamente que as loucas estavam seguras, que estavam bem, tomaram as suas lâmpadas, porém não levaram azeite consigo. O que isso quer dizer? Vamos falar hoje sobre isso, como uma pessoa é capaz de deixar o Espírito Santo, que simbolicamente representa o azeite, de lado. Por que as pessoas não usam, não carregam o azeite? Porque na sua perspectiva, elas sabem do caminho, elas sabem agir, elas sabem fazer as coisas. Agora, na cabeça delas, elas pensam, bem, eu não vou precisar de nenhuma luz, nenhum azeite, eu vou levar apenas as lâmpadas. Mas você sabe que as lâmpadas só vão funcionar se tiverem um azeite. Interessante é que muitas pessoas levam a vida assim, sem compromisso com a fé. Pensam que do jeito delas, elas podem encontrar-se com o noivo, mas não levam o azeite. Não precisam do azeite, não precisam do Espírito Santo. E por que não? Porque elas se acham já salvas, elas se acham confiantes delas mesmas pelas capacidades que elas adquiriram com o tempo. É isso que acontece com muitos. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Ou seja, demorou, adormeceu e elas dormiram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E agora as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Por que agora elas se dão conta que as suas lâmpadas se apagam? Por que elas não se deram conta que as suas lâmpadas também se apagariam quando não tem um azeite, um extra? Pois é, nesse momento agora gostaria que você, ouvinte, pensasse sobre a sua vida espiritual. Será que você tem precisado do Espírito Santo? Tem contado com Ele? Ou você apenas pede para que Deus abençoe o seu dia, para que Deus abra os caminhos? Enfim, o que está acontecendo com você? Qual é a sua condição? Será que você tem o azeite consigo?
Bem, sobre isso, vamos falar mais após essa trilha musical. A coisa é muito séria, muito séria. Jesus está voltando e ele vai levar aqueles que são sinceros e têm o cuidado com a vida espiritual. Não são todos que têm esse cuidado, valoriza a sua salvação. Como mesmo as loucas, que não levou consigo o azeite. Tomou apenas as suas lâmpadas, mas não levou o azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Ou seja, era questão de escolha. As loucas escolheram não levarem o azeite. As prudentes levaram porque entendiam que precisavam do azeite, que é o Espírito Santo. E tardando o esposo, todas adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. As loucas não se prepararam, não tiveram cuidado de trazer consigo o azeite, porque elas achavam que da forma dela, do jeito dela, tudo ia ficar bem, que não teria problema, que não iria se apagar suas lâmpadas. Na verdade, quando você está segura de si mesmo e você se põe independente de Deus, porque as coisas dão certo para você, na hora do problema, na hora da dificuldade, na hora das coisas, das respostas não virem ao seu favor, e aí? Cadê o azeite? Cadê o Espírito Santo? Onde se encontra o Espírito Santo? Será que o Espírito Santo é apenas para um dia específico? Ou o Espírito Santo é para toda a vida? Depende. Às vezes, a pessoa não cultiva o Espírito Santo. Não cultiva o Espírito Santo porque se adaptou às urgências, mas ela não tem azeite por ela mesma. Ela só tem a lâmpada. Mas não tem o azeite. O azeite é que trazia a luz, ou seja, o Espírito Santo que nos mostra a verdade, que nos dirige. Se você, ouvinte, ficar independente de Deus, você não vai ter direção, não vai ter orientação, você vai errar nas suas escolhas, você não vai perceber dos seus erros, não vai ver os seus desvios, da sua estultícia, da sua loucura. Você não vai perceber nada disso, porque você não valoriza o Espírito Santo. Sabe, quando as loucas perguntaram pelo azeite das prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. É como você, por exemplo, que quando está tudo ruim, quando está tudo difícil, você vai de encontro a uma pessoa, pede ajuda, porque o azeite que você tem não lhe sustenta, ou seja, não tem azeite, não dirige você, você fica desorientada, você fica abatida, angustiada. E aí, sabe o que as prudentes falaram para as nécias, para as loucas?
As prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. Sabe, o Espírito Santo não se acha simplesmente no momento rápido, instantâneo, assim como o café instantâneo, não. O Espírito Santo você tem que trabalhar, você tem que se expor para ele, você tem que insistir, você tem que clamar, você tem que ter sede da verdade, da justiça, você tem que procurar. Agora imagine você pedir esse azeite de uma hora para outra. Não, você não vai ter de uma hora para outra. É tão verdade que na hora da dor, na hora da dificuldade que você está vivendo, você fica em desespero. E eu pergunto, cadê o Espírito Santo? Cadê o Espírito Santo que você diz ter? Ele não disse que nos guiaria a toda a verdade? Não mostraria a verdade? Por que não está te guiando? O que está de errado? O problema é que você não considera o Espírito Santo. Você não se importa com a sua salvação. Você se importa com outras coisas. Com a família, com o marido, com o namorado, com as amizades, com o trabalho, com a faculdade, com a viagem, com a glória que esse mundo oferece. E sabe o que aconteceu? E tendo elas, as nécias, ido comprá-lo, o azeite, chegou o esposo, o noivo, e as que estavam preparadas, as prudentes, se prepararam, entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Olha aí que situação. Imagina, essas virgens que se limparam do mundo, mas não aproveitou o cuidado de Deus, o Espírito Santo, não valorizou o Espírito Santo, não valorizou a salvação, não valorizou a justiça de Deus, o reino de Deus, valorizou o reino desse mundo. Então, não se preocupou. Você acha que quem não se preocupa com a sua salvação assiste a si mesmo? Você acha que você tem palavras para falar com Deus quando você não se assiste? O que você vai falar com Deus? Você vai falar o quê? As mesmas palavras de sempre? Ah, já sei. Você fala as mesmas palavras de sempre porque você se ausenta desse relacionamento. Não é importante para você. E não é importante por quê? Porque você não deu importância, né? Você não creu no reino dos céus. Então, Jesus vai responder: em verdade vos digo que não vos conheço. Eu não conheço você. Na sua oração, você era hipócrita. Você dizia palavras que não saíam de dentro de você. Você dizia coisas, você se preocupava, falava das coisas do lado de fora. Você não falava de você. Você não se descrevia para mim. Ou seja, você era superficial comigo. E então, Jesus diz mais assim: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Jesus vai vir. E o dia e a hora ninguém sabe. Quem vai ser salvo? Aqueles que são prudentes, aqueles que têm cuidado com a sua salvação, que se assiste, que se corrige, que ora, que manifesta a sua fé, que vai para a igreja com temor e tremor. Pois é. E você? O que você faz da sua vida? Bem, você, se for sincera, você vai encontrar o que está acontecendo com você.